1 João, capítulo 3, versículos do 7º ao 10º. Semana passada nós lemos o trecho anterior a esse e hoje daremos continuidade. Peço que você leia junto comigo de maneira alternada, ok? Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos, a igreja em uma só voz, lendo os pares. Texto curto, dá para lermos juntos de maneira alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A igreja? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos nesse momento a tua direção sobre nós, a iluminação do teu Espírito Santo sobre nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos entender de fato o que a tua santa palavra tem a nos dizer e tem a ministrar a nós. Fala aos nossos corações, move-nos, transforma-nos, incomoda-nos, Deus. O teu evangelho tem esse poder de incomodar, de transformar, de mudar. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para sermos transformados pelo Senhor, modificados e chacoalhados de fato pelo Teu Santo Espírito. Move-nos e fala, ó Deus, através da minha vida, a vida do Teu povo. Que não sejam palavras minhas, que não sejam, ó Deus, pensamentos vindos do meu coração, mas do Teu trono de graça para a vida da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar para nós o próximo slide. Ok, esse é o início da vida humana. Nós como cristãos, biologicamente também, entendemos que o início da vida se dá na fecundação. Quando o espermatozoide, a célula reprodutiva masculina, que carrega o material genético do pai, encontra-se com o óvulo. E ali sim, começa então a vida. E é muito interessante nós olharmos para essa semente que carrega características específicas, que nós chamamos de material genético do pai. É muito comum você olhar para uma criança e falar, parece com o pai, parece com a mãe. Porque no seu DNA, na sua gene, ela carrega características daqueles que o conceberam, tanto o pai quanto a mãe. E no núcleo dessa célula que você está vendo aí, estão os cromossomos que contêm o DNA. A molécula responsável por armazenar e transmitir informações genéticas dos pais ao feto, que se tornará bebê e logo irá nascer. Esse DNA carrega características físicas, predisposições biológicas, traços que identificam a origem. E há quem diga que a gente carrega no DNA até alguns trejeitos, algum jeito de falar, ou o jeito de dormir, como nós estávamos conversando hoje logo mais cedo. Pessoas que dormem do mesmo jeito que seus pais, que seus irmãos, que suas irmãs, que seus parentes. E há quem diga que isso é característica genética carregada de um para o outro. Nós carregamos traços daqueles que nos criaram, daqueles que nos conceberam. A cor dos olhos, estrutura óssea. Se o seu pai ou sua mãe eram meio baixinhos, provavelmente você foi alguém baixinho também. Se o seu pai ou sua mãe eram pessoas mais altas, possivelmente você é alguém mais alto. Se o seu pai e sua mãe eram pessoas mais rechonchudinhas, talvez você sofra um pouquinho com a balança aí. Tem a sua briga com a balança constante. E se eram pessoas mais magrinhas, talvez você, como eu na infância, teve que tomar farinha
vitaminas e tudo mais, para ver se engordava um pouquinho, e ainda assim não engordava. Era o que acontecia comigo na minha adolescência, era muito magro, e dele vitamina para ver se esse rapaz engordava. O sêmen, a semente, não carrega apenas a matéria, ela carrega uma identidade, carrega traços daquele progenitor. E João vai usar aqui exatamente essa linguagem. Se você olhar comigo no texto, ele usa no verso 9, pois o que permanece nele é a divina semente. O termo semente no grego é esperma, que é a ideia da vida. Não estou falando aqui do que nós conhecemos como esperma, mas a ideia que João quer trazer aqui é a semente da vida. O termo esperma quer dizer vida, por isso nós usamos essa mesma palavra para definir o material genético que, fecundando ao óvulo, traz a vida. O que João está querendo dizer aqui é que há uma vida em nós e que nós precisamos transmitir características claras desta vida que há em nós. João está dizendo que naqueles que são filhos de Deus, neles está a divina semente, que traz características, que traz o DNA de Deus, há coisas que nos assemelham ao próprio Deus e nos fazem parecer com o nosso Pai. E aí João aqui faz um paradoxo muito interessante entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Parece pesado João falar que alguém é filho do diabo, mas ele começa a descrever algumas características, algumas situações em que pessoas se parecem com Deus, características de Deus, semelhanças àquilo que Deus requer de nós, mas também ele se refere a pessoas que parecem o contrário. E a pergunta do texto que João quer trazer para nós aqui é: quem é o seu pai? De quem você é filho? Ou melhor, com quem você se parece? Como nós já temos trabalhado aí de maneira bem geral, a primeira carta de João foi escrita num contexto, pode passar para nós por favor, de crise espiritual. Falsos mestres estavam se infiltrando na igreja, mestres que já haviam frequentado a igreja, participado do corpo de Cristo, se afastaram do contexto eclesiástico e agora voltavam para afastar o povo de Deus da verdade bíblica. Verdades fundamentais sobre Cristo eram relativizadas, verdades fundamentais sobre a salvação eram negligenciadas e até mesmo o pecado era tido como algo tranquilo, sem problema nenhum, relativizado. O que aqueles falsos mestres chamados gnósticos diziam era: não tem problema você pecar, o corpo é uma coisa, a matéria é uma coisa, e o que é espiritual é outra coisa totalmente diferente, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você quiser frequentar a igreja, viver uma vida espiritual, mas lá fora cometer o que a Escritura chama de pecado, não tem problema, porque o corpo diz respeito a uma área e o espírito diz respeito a outra área. O que nós já entendemos nos estudos anteriores, que era uma grande mentira, uma grande heresia. Então eles diziam que era possível ter um conhecimento espiritual, ser conhecido de Deus, estar na presença de Deus, sem uma transformação moral. Para eles, para aqueles falsos mestres que estavam trazendo esses ensinos para a igreja, era possível você ser um cristão genuíno, sem ter uma vida santa, sem ter uma vida de obediência e comunhão com Deus em termos de obediência a Ele. E ao longo da carta, João vai nos apresentar 3 testes que evidenciam a verdadeira fé. Pode passar para nós. Nós vemos que o teste doutrinário sobre crer corretamente em Cristo ou no Cristo correto, porque vimos já que os falsos mestres estavam pregando um Cristo que não existia, um Cristo amoroso demais, um Cristo que deixa acontecer tudo, um Cristo permissivo, um Cristo meio apático com relação ao pecado, e que de fato não era o Cristo que a Escritura ensinava. Segundo teste, o teste moral, a necessidade do crente praticar a justiça. Se você é crente,
Não apenas você crê no Cristo verdadeiro, mas você obedece a esse Cristo, que é exatamente o teste em que nós estamos agora. Esse texto que nós lemos faz parte do teste moral que João vai trazer para aquela igreja. E ele vai falar sobre esses 3 testes durante toda a carta. E por fim, o teste social, sobre o amor aos irmãos, que João dá uma leve pincelada aqui no último versículo que nós lemos, e dá ênfase nisso na próxima passagem, no próximo trecho, que vamos estudar semana que vem, sobre o teste social, que é o amor entre irmãos. Amarmos uns aos outros, demonstrarmos o amor de Cristo uns para os outros. E no texto que lemos, como eu já disse, João faz o teste moral. No texto anterior, onde João começa esse teste moral, ele nos mostrou as características básicas dos filhos de Deus. Esse foi claramente o tema do nosso sermão da semana passada. Características dos filhos de Deus. Ele afirmou que nós fomos adotados por amor e que agora nós somos filhos que aguardam a manifestação futura de Cristo, com esperança, e uma esperança que não é simplesmente uma espera por algo que pode acontecer, mas uma espera por algo que categoricamente vai acontecer, e que essa esperança precisa nos conduzir à santidade. Então, as características dos filhos de Deus que ele iniciou no trecho passado, diz que nós, além de vivermos com uma esperança na volta de Cristo, nós fazemos dessa esperança o nosso combustível para viver em santidade. E aqui ele deixou muito claro que aquele que permanece em Cristo não vive na prática habitual do pecado. Ou seja, a identidade precede a ética. Nós somos filhos de Deus e por isso precisamos viver como tal, como filhos de Deus. Agora, nos versos de 7 a 10, pode passar para nós, ele vai então trazer e fazer uma distinção, mostrando que existem 2 paternidades. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem para onde você correr. Ou de um, ou de outro. Não tem uma terceira paternidade espiritual sobre nós. João está falando aqui da nossa paternidade espiritual, a nossa paternidade ou celestial ou infernal, como ele mesmo cita aqui. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E ambas as paternidades são evidenciadas pelo estilo de vida que você leva. E a grande questão que João vem nos mostrar é o estilo de vida que você vive, a vida, seus atos, o meio onde você vive, os lugares em que você frequenta, as pessoas com quem você anda, determinam se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. Pode parecer um pouco pesado isso, e é. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou: Deus me livre, pastor, misericórdia, eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Eu não vim para a igreja para ouvir que eu sou filho do capeta. Eu sou filho de Deus e pronto, está amarrado em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Mas, à luz do que João nos escreve aqui, eu quero convidar você a fazer uma autoanálise nessa noite e ver se a sua conduta tem sido de fato uma conduta de filho de Deus ou uma conduta de filho do diabo. E aí nós vamos dividir esse texto em 2 partes. A primeira pega o verso 7 e o verso 9, onde João fala dos filhos de Deus, e a segunda parte, um trechinho do verso 8 e, mais especificamente, o verso 10, onde ele vai falar dos filhos do diabo, como nós vemos ali. Então, a primeira parte do texto vai falar sobre o filho de Deus. Qual é essa característica do filho de Deus? Pode passar para nós. Primeiro, o filho de Deus não se deixa enganar, ele pratica a justiça. Volte comigo para o texto aí, por favor. Diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João coloca 2 coisas importantes aqui para nós nesse primeiro trecho. Pode passar mais um, por favor. Mais um? Aí, obrigado. João coloca 2 coisas importantes. Primeiro,
O Filho de Deus não se deixa enganar pelo mundo. O Filho de Deus é alguém que está atento ao contexto do mundo em que nós vivemos e sabe que, à luz de Romanos capítulo 12, verso 2, nós não podemos nos conformar com este século. E por isso, ele pratica a justiça. Porque o que o mundo vai fazer comigo e com você é, aos poucos, nos induzir a olhar para a prática da justiça como algo desnecessário, e é isso que nós vamos ver ao longo do texto. E ele começa fazendo uma advertência pastoral de uma maneira bem amorosa. Ele fala: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. O verbo enganar aqui significa, de fato, desviar. Ele estava falando para um público que corria o risco de se desviar da fé. Lembre-se que já vimos que a plateia para quem João estava escrevendo, o público para quem ele estava escrevendo, era um público maduro na fé, experiente, já crescido no evangelho, podemos assim dizer, mas que estava se desviando levemente dos caminhos da palavra de Deus por conta dos falsos ensinos. Ele fala: cuidado para que ninguém vos engane. E o verbo enganar aqui traz essa ideia de desviar, levar alguém para fora do caminho. Haviam mestres ensinando que a prática moral não era determinante para a salvação, que o pecado não afetava a sua espiritualidade, e que o que a palavra de Deus colocava como pecado não era tão pecado assim, não era tão problema assim. Não, se te faz feliz, não é pecado não. Deus quer ver você feliz, não é? Deus quer ver você alegre, satisfeito. Então, se isso te faz feliz, se isso te deixa alegre, Deus vai querer que você faça, não é verdade? Era mais ou menos isso que esses falsos mestres, diziam no passado. E é exatamente isso que o diabo nos diz nos nossos dias. A estratégia do diabo não mudou. A estratégia dele continua sendo a mesma: enganar a mim e a você, nós que já somos maduros na fé, que já estamos crescidos, podemos assim dizer, na caminhada cristã, mostrando e nos convencendo de que o pecado é algo banal, de que não tem problema cometer pecados, de que talvez a Bíblia já é algo antigo demais e que nós precisamos ter uma mente mais atualizada, ou que a palavra de Deus precisa ser atualizada, ou que não importa se aquilo, a Bíblia chama aquilo de pecado, mas desde que aquilo te faça feliz e te satisfaça, não tem problema algum. A mesma estratégia que o diabo usava com os crentes da Ásia Menor, aqui escritos na primeira carta de João, é a mesma estratégia que ele usa comigo e com você. João está nos falando aqui sobre um estilo de vida. Justiça aqui não é apenas uma posição legal diante de Deus, ou fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. É um estilo de vida, é princípios, são valores intrínsecos do nosso coração, que nos movem para a direção X ou Y, que fazem com que a nossa vida se direcione para um lado ou para outro. É disso que João está falando para mim e para você. A nossa vida precisa ser norteada por um princípio claro, baseado na Escritura Sagrada. E como eu disse, hoje eu e você vivemos sobre vozes muito semelhantes a essas aqui. O mundo diz que o pecado é uma construção religiosa, é moralidade relativa, e que cada um pode definir a sua verdade do jeito que bem quiser. Mas o Filho de Deus, aquele que é filho de Deus, ele não se deixa seduzir pelo diabo e pelas mentiras do diabo. Ele entende que a palavra de Deus é a única verdade. Ele entende que a palavra de Deus é absoluta. E que por mais que o seu coração deseje fazer certas coisas, por mais que o seu coração penda para certas questões que são proibidas segundo a palavra de Deus, pecado, transgressão da lei de Deus, ele sabe que precisa viver de acordo com a lei de Deus. Ele sabe que tem um coração pecaminoso, ele sabe que tem um coração corrupto e enganoso, e por isso ele não se deixa levar pelo seu coração, mas segue a palavra de Deus. Ele não adapta a Escritura ao seu tempo, ele adapta a sua vida à palavra, e isso faz toda a diferença. A questão é que nós vivemos num mundo de filhos do diabo,
que querem dia após dia fazer com que você adapte a palavra de Deus à sua vida, e não o contrário. Quando na verdade o Filho de Deus é aquele que adapta a própria vida à Escritura Sagrada e tem ela como sua regra de fé e de prática. Aqueles falsos mestres estavam querendo que os cristãos da Ásia Menor tivessem a Bíblia apenas como sua regra de fé. Só o que você acredita. A prática a gente deixa de lado. E tem muito crente fazendo isso hoje. E a notícia que eu tenho para te dar hoje não é muito boa, se você tem vivido desse jeito. Se você tem vivido apenas olhando a palavra de Deus apenas como sua regra de fé e não como sua regra de prática também, saiba que você tem se portado muito mais como um filho do diabo do que como filho de Deus. Isso nos confronta profundamente. Será que nós temos permitido que a cultura influencie a nossa vida? Temos suavizado talvez aquilo que Deus chama de pecado? Temos olhado para questões que, segundo a Escritura Sagrada, são absurdas, mas com um olhar apaixonado, como quem namora e flerta com o pecado, quando a palavra de Deus nos manda não fazer esse tipo de coisa. A prática da justiça pode nos custar a aprovação do mundo lá fora, mas ela confirma a nossa filiação com Deus. Tenha isso claro na sua mente. O Filho de Deus não se conforma com o mundo. O Filho de Deus não se deixa enganar pelo mundo. E o Filho de Deus também não permanece no pecado, essa é a segunda parte ali, porque a semente da vida está nele. João declara que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente divina, a divina semente está nele. E aqui nós podemos pegar um ponto central desse texto, quando nós nos referimos aos filhos de Deus. O termo, a palavra semente vem do grego esperma, como eu já dei uma pincelada no início, que é um termo biológico que indica o princípio gerador da vida. E a ideia de João aqui é literalmente falar que em nós existe uma semente da vida. A vida de Deus está em nós, é isso que João está querendo dizer. Meu querido, minha querida, você nasceu com a semente de Deus. A semente do Espírito Santo de Deus está no seu coração. A partir do momento que o Espírito Santo nos chamou, nos transformou, nos converteu e nos regenerou, nós passamos a ter essa santa semente dentro de nós, de modo que o DNA de Deus agora faz parte da nossa caminhada e do nosso DNA. As características de Deus precisam ser nossas, os atributos de Deus precisam estar em nós, e a essência do próprio Deus precisa estar em nós. Da mesma maneira que nós olhamos para um filho e para um pai que se assemelham e falam: rapaz, mas esse é a cara do pai, é a cara da mãe. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar: eu vejo Deus ali, eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Eu olho para você por meio das suas atitudes, por meio do seu estilo de vida, e vejo Deus em você. Para que nós de fato possamos ser chamados de filhos de Deus, nós precisamos ter as características de Deus, por essa santa semente que está em nós. E aí eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito que transparece a imagem de Deus em você? As pessoas na rua, no comércio, no seu trabalho, na sua casa, olham para você e veem Deus? Olham para você e têm vontade de conhecer o Deus a quem você serve? As pessoas olham para você e sentem desejo de debruçar na palavra de Deus, conhecer a esse Deus a quem você serve, por verem a transformação que Ele gera na sua vida, por verem a sua lealdade, a sua fidelidade, o seu amor para com o próximo e a vida de Deus que há em você? Ou as pessoas olham para você e dizem: se for para ser crente desse jeito, eu prefiro nem ser crente? Você tem se comportado como filho de Deus ou como filho do diabo? E João continua. Na segunda parte agora, ele vai falar sobre os filhos do diabo. E no verso 10, na primeira parte, ele vai dizer que o filho do diabo ama o pecado. O filho do diabo gosta de pecar. É gostoso. Ele se deleita. Ele
mergulha no lamaçal do pecado e gosta daquilo que ele faz. Ele não se importa se aquilo é pecado ou não. Não importa se estão falando para mim que isso é pecado. Não importa se estão falando para mim que isso é errado. Eu quero e eu vou fazer porque isso é delicioso. João começa afirmando: nisso são manifestos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A palavra manifestos aqui indica algo que é tornado visível. O que ele está dizendo? Olha, aqui é o segredo para a gente identificar quem é filho de Deus e quem é filho do capeta. Você quer saber quem é filho de quem? É aqui que a gente vai começar a descobrir. A filiação espiritual se revela no estilo de vida, nas obras que praticamos. João nos mostra que, assim como na biologia, um filho carrega os traços genéticos do pai, no mundo espiritual, o filho carrega as características do seu pai em suas ações. Para ele, a ausência da justiça denuncia a ausência de um novo nascimento. Justiça aqui eu estou falando por obediência a Deus, tá? Se você é alguém que não deseja obedecer, se você é alguém que não se incomoda com o pecado, se você é alguém que não se importa talvez com o pecado que você tem cometido, só uma cervejinha, pastor. É só uma festa, pastor. É só um vídeo que eu estou assistindo. Não tem problema, é só para me satisfazer. É só uma palavra, um palavrão, uma coisinha pequena aqui ou ali. Se você olha para essas coisas como triviais, como sem importância, cuidado. Cuidado, porque João está sendo muito claro em dizer: aquele que é filho de Deus carrega a divina semente dentro de si. E as características do ser divino são transparecidas por meio das suas obras. Ao mesmo passo que aquele que é filho de Satanás carrega a semente maligna dentro de si, e as suas obras manifestam a malignidade, a depravação total do pecado que há dentro de si. O crente precisa se incomodar com o pecado. Eu e você precisamos olhar todo dia para dentro do nosso coração e buscar fazer uma limpeza dentro da nossa casa espiritual. É igual a nossa casa. Talvez durante a semana você faça aquela limpeza mais por cima, dá uma maquiada, passa um paninho ali, lava a louça, guarda e tal. Quem entra parece que está limpo. Mas aí é no sábado, no feriadão de carnaval agora, que você está em casa, que você vai parar para fazer aquela faxina. Jogar água na parede, limpar por cima dos armários e fazer tudo do jeito que deve ser feito. Nós não podemos viver a nossa vida espiritual apenas com uma limpezinha do meio de semana. De tempo em tempo, eu e você precisamos olhar para dentro do nosso coração e fazer uma faxina espiritual. De tempo em tempo, eu e você precisamos olhar para dentro de nós e vermos se de fato nós temos amado mais ao pecado do que a Deus. E é fácil você definir se você tem amado mais a Deus ou mais o pecado. Basta você olhar para dentro de si, para dentro do seu coração e tentar aí colocar no papel para quem você tem dedicado mais tempo. A quem você serve com maior prazer. Ah não, estou eu lá na escala do departamento infantil, mais um domingo, oh meu Deus do céu. Mas se tiver uma festa no domingo para você vai feliz da vida. Aquela pessoa para quem você dedica mais tempo, para o diabo ou para Deus? Para as coisas do mundo, para as coisas que o mundo tem para oferecer, para o seu prazer carnal, ou para aquilo que Deus tem te chamado a cumprir, na casa de Deus, no ministério que Ele colocou sobre a sua vida? É simples, é só você olhar onde você tem dedicado mais tempo e onde você tem estado mais feliz, se aqui ou se lá fora. Para João, a ausência de justiça, vai mostrar que de fato nós somos filhos do diabo. O filho do diabo vive sobre o padrão da rebeldia, porque o diabo peca desde o princípio, como ele mesmo diz aqui. E aqui a verdade é curta e grossa, simples. Se você não busca ser um crente melhor e mais santo, você com certeza é filho do diabo. Ah, pastor, mas eu estou me santificando, eu não estou aqui na igreja hoje, domingo à noite. É claro, eu estou fazendo exatamente isso.
Ok, mas não é só de vir à igreja que eu estou falando. Eu estou falando de essência, de vida, de identidade, de ser sensível à voz de Deus, ser sensível ao Espírito Santo de Deus para reconhecer aquelas pequenas coisas que talvez você já trouxe para dentro do seu coração, que são pecado e que você trata como algo absolutamente normal. Pessoas que talvez preferem abrir mão de Cristo para não ter que abrir mão do mundo. Muito cuidado com isso. Quem ama o pecado, quem protege o pecado, quem justifica o pecado, quem vive no pecado como um estilo de vida, está revelando a sua origem. E João não está falando aqui de perfeição, até porque no capítulo 2 ele vai falar, quando nós pecarmos, nós temos um advogado. Deus escreve isso para que nós não pequemos. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto de nós. Ele mesmo fala no capítulo 2 sobre a possibilidade de pecarmos. Então ele não está exigindo aqui perfeição minha e sua. Mas o que ele está falando é relembrando aquilo que nós já vimos semana passada, que o pecado para um crente precisa ser um tropeço e não uma constância. O pecado para o crente precisa ser uma queda e não uma constância. E se eu cair uma vez num determinado lugar, eu não vou cair de novo naquele lugar. Eu vou me desviar dele para que eu não caia uma segunda vez. E o crente tem que viver assim. Eu preciso olhar para o pecado e me desviar dele, entendendo que ele não pode mais fazer parte da minha vida e que em Cristo Jesus eu encontro força para vencer as tentações e vencer o maligno. E talvez o mais assustador na vida da igreja atual seja a falta de incômodo com relação ao pecado. Como pastor, às vezes eu tenho a oportunidade de conhecer mais de perto a vida de alguns. Por meio de aconselhamento, por meio de visitas, caminhada, o discipulado, a gente acaba conhecendo mais de perto a vida da igreja. E é assustador ver como nós temos nos acostumado e como a ausência desse incômodo com relação ao pecado tem sido cada vez maior e frequente na vida da igreja. Eu não me importo mais de fazer certas coisas, eu não me importo mais de me debruçar ao pecado, eu não me importo mais de sequer confessar e espalhar para as pessoas ao meu redor que eu pratico coisas abomináveis. Antigamente, há uns 30 anos atrás, para um jovem ter contato com a pornografia era algo absolutamente às escondidas. Os adolescentes, os jovens tinham contato com a pornografia de forma quase que subterrânea, assim, escondendo de tudo e de todos, porque era algo abominável. Hoje, os nossos pré-adolescentes têm a pornografia nas mãos, por meio do celular, e mostram uns aos outros como se nada tivesse acontecido. A ponto de, em um evento nosso aqui, certa vez, das crianças, nós nos deparamos com alguns pré-adolescentes tendo contato com esse tipo de coisa num evento cristão, rindo, como se aquilo fosse algo absolutamente normal. Meninos que não tinham nem 12 anos de idade ainda na época. É absurdo ver como as pessoas têm olhado para o pecado como algo natural, como algo comum e pior, como algo bonito. E se você não faz, você é o errado, você é o estranho, você é o esquisito, você está fora do padrão, você precisa fazer também. Muito cuidado com isso. E por fim, o filho do diabo é aquele que não ama o seu irmão. Aqui João começa a introduzir o que nós vamos trabalhar semana que vem, de maneira mais detalhada, sobre o amor ao próximo, que é um dos testes que ele vai trazer ao longo da sua carta, e ele é categórico em dizer, o filho do diabo é aquele que guarda rancor do irmão. O filho do diabo é aquele que não perdoa. O filho do diabo é aquele que fica com picuinhas, pequenas e medíocres, por coisas triviais. O filho do diabo é aquele que olha para o seu irmão e o condena, o julga, o machuca, o fere, sabe que está ferindo, sabe que está fazendo mal,
mas não muda. Contendas entre irmãos em Cristo, inveja, talvez competição por visibilidade dentro de um ministério, desejo de aparecer ou até mesmo rivalidade. Talvez alguém te feriu dentro da igreja ou fora da igreja. Você fala, eu não vou conversar mais com fulano. Palavras duras, aquele ressentimento guardado talvez. Isso não é apenas imaturidade espiritual. Isso é característica de alguém que é filho do diabo. Talvez você esteja apenas transparecendo as características daquele que é seu pai. Sabe por quê? Porque quando a divina semente está em nós, nós transparecemos o amor de Cristo, que se entregou por quem o machucou. Quando a semente divina está em nós, nós transparecemos a misericórdia de Cristo, que nos amou mesmo merecendo o inferno. Ah, mas o que ele fez para mim, pastor, não tem perdão. O que você fez também não tinha. Mas Cristo morreu na cruz para te perdoar. Ah, mas o que ele fez, pastor, me magoou demais, me machucou muito. Ok. Ele cometeu um crime de morte, como o que você cometeu por Cristo, com Deus? O que ele fez com você é digno de te colocar preso numa cruz, sangrando até a morte? Tenho certeza que não. Então, meu irmão, a mensagem de Deus para você hoje é muito clara. Reconcilie-se agora com o irmão que você tem, talvez, guardado mágoas, ressentimentos, porque essa característica de guardar mágoas, essa característica de não amar, de não cuidar, de não zelar, de não se importar, é uma característica clara de um filho do diabo. Isso não sou eu que estou falando, não é o pastor Renan que está falando, é a própria palavra de Deus. Talvez a gente se desgaste muito mais alimentando os conflitos que já até passaram. Passou e a gente fica ali alimentando, ao invés de resolver. E esse tipo de postura não é traço do DNA de Deus, mas é um traço do DNA do maligno. O Filho de Deus busca amar, mesmo que haja dor. O Filho de Deus busca perdoar, mesmo quando dói. E perdoar não é fácil. Já falamos sobre isso aqui em outros momentos. Ninguém gosta de perdoar. Perdoar não é algo legal. Perdoar faz parte do DNA de Deus. E nós precisamos lutar contra nós mesmos para que a divina semente floresça em nós e transpareça atitudes que são do próprio Deus. E que assim nós possamos evidenciar o amor dele. Mas não é fácil você perdoar quem te machucou. Não é fácil você perdoar quem te fez sangrar, quem colocou o dedo na sua ferida e trouxe à tona. Mas é possível em Cristo Jesus. Então lembre-se disso. Amar o pecado e não se importar com ele, e não amar o próximo, são características claras do filho do diabo. Perceba que o primeiro ponto fala especificamente sobre a nossa relação com Deus. Quando eu amo o pecado, eu estou abandonando Deus. Ou eu amo a Deus, ou eu amo o pecado. Não tem como amar os dois. E o segundo ponto fala estritamente da nossa relação horizontal com o próximo. À luz do que nós temos estudado sobre os 10 mandamentos, tanto nas quintas quanto hoje na escola dominical, os 10 mandamentos se resumem em 2 também. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo, como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a característica do Filho de Deus. Amar o pecado e não se incomodar com ele e odiar o irmão é a característica do filho do diabo, do filho de Satanás. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua vida e perceba se você tem agido de uma forma ou de outra. Algumas aplicações para nós. Primeiro, não se deixe moldar pela mentalidade do mundo. Cuidado, o mundo está tentando moldar a mim e a você todos os dias. Televisão,
séries, filmes, novelas, músicas, a cultura, a política, tudo isso é usado pelo diabo para nos moldar e para nos acostumar com o que é mal. Cuidado, não se deixe moldar. A cultura pode até chamar o pecado de liberdade, a cultura pode até falar que o pecado é mais prazeroso e de fato satisfaz a nossa carne, contudo o salário do pecado é a morte, não se esqueça disso. Segundo, lute contra o pecado e não negocie com ele. Não apenas não se conforme com o mundo, mas também lute contra os seus desejos. O seu coração é enganoso, Jeremias diz isso. Então, quando os desejos pecaminosos invadirem o seu coração, o pecado não é ser tentado, o pecado é ceder à tentação. Até o próprio Cristo foi tentado, mas não pecou. Então, eu e você podemos agir com a nossa tentação de maneira santa. Quando o seu coração for tentado e for, talvez, soprado em seus ouvidos que pecar é muito melhor, lute contra isso. Busque abrigo na palavra de Deus, na leitura com Deus, na leitura da palavra, na oração e na vida com Deus. Terceiro, não normalize comportamentos pecaminosos que revelam a paternidade do diabo. Não normalize a fofoca. Fofoca não é normal, gente. Por mais que seja algo completamente comum, lembre do que eu sempre digo, para o mundo lá fora isso pode ser normal. Para a igreja de Cristo, não. Para o filho do diabo isso pode ser absolutamente normal, comum e tranquilo. Para os filhos de Deus, isso precisa ser algo completamente horrendo. E nós precisamos correr e jamais normalizar a fofoca, mentira, orgulho, pornografia, o ego inflado. Cuidado com as suas motivações, até mesmo competitividade espiritual. Tudo isso talvez nós olhamos como uma coisinha tão... pastor, não tem problema. Uma fofoquinha aqui, uma mentirinha ali. Eu fiquei com invejinha assim, mas coisa pouca. Cuidado. Não normalize isso. Porque um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E quando você perceber, você está num abismo muito difícil de sair. Então não normalize o que é mal. E por fim, ame seu irmão de forma concreta. Esse último ponto aqui eu dei uma pincelada rápida, porque nós vamos trabalhar sobre isso de maneira bem mais detalhada domingo que vem. Mas comece já essa semana, talvez, a exercitar isso no seu coração. A necessidade de amar as pessoas. É inadmissível um crente virar para outro crente e dizer: eu não gosto do fulano. É inadmissível. Eu não gosto daquela pessoa. Independente se é crente ou não. Eu e você precisamos exercitar no nosso coração o amor. Mesmo que a pessoa tenha lá seus defeitos, seus problemas, talvez tenha te magoado, te machucado, você não tem o direito de não amar. Se você foi amado por Deus a ponto de ser salvo por Ele, você não tem o direito de não amar. O mundo pode não amar, mas eu e você temos essa obrigação. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e nos abençoe.